Vamos começar nosso tempo hoje de escola bíblica, ainda falando sobre o tema Quem está certo em defesa do Evangelho. Vamos ter um tempo de oração. Pedir a Eduardo que ore por esse tempo para que Deus nos ajude com a sua palavra. Amém. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre uma religião que eu acredito que todos conheçam, que é o catolicismo. Quem já foi católico aqui? Patrick? Zambelli já foi católica? Você é católico, certo. Católico, apostólico romano. Já foi, certo. Muito bem. Então, no Brasil, o catolicismo ainda é uma religião com maior número de adeptos, só que tem se percebido que esse número de fiéis tem caído ano após ano. Nós temos aí um gráfico. Em 1940, 95% dos brasileiros se identificavam como católicos. Em 1991, esse número caiu para 83%. No censo de 2000, foi de 73%. Em 2010, 64% dos brasileiros eles se declaravam católicos. E no último censo de 2022, 50% da população brasileira se diz que é católica. Então a gente vê que esse número diminuiu quase que pela metade como fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente pode pensar que esse número que cai ano após ano se dá muito em questão das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então hoje a gente vê muito mais um número de pessoas que se declaram crentes, que evangélicas, mas pertencem a esse tipo de igreja pentecostal ou neopentecostal, até pela forma agressiva com que essas igrejas fazem com relação ao catolicismo. Existe um ataque, o ateísmo tem crescido, mas não tanto quanto essas igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, como nós falamos, existe uma forma mais agressiva que eles têm. A gente lembra daquele fato, alguns anos atrás, daquele pastor, o bispo, que chutou a santa. E a gente vê isso ainda nos dias de hoje de uma maneira mais amena, digamos assim, mas ainda assim de uma forma agressiva quando se trata do catolicismo, tá? Por exemplo, a gente vê até em Réveillon, nas praias, alguns grupos dito evangélicos que ali atacam aquelas pessoas que estão ali tentando fazer oferendas, que tentam pular as 7 ondas, e começa então a essa abordagem de uma forma mais direta. De forma que é fato que o catolicismo ele diminuiu muito no Brasil. Então a palavra católico, ela vem do grego, né? Lê para a gente aí, Zambelli. Né? Que significa universal ou geral. Então, o termo no seu original era usado para a igreja primitiva para se referir à universalidade da fé cristã. Então, toda pessoa que se dizia cristã era uma pessoa católica, tá? De forma universal, e isso é independente de origem, de cultura também ou de raça, tá? Então toda pessoa que se dizia cristã era uma pessoa católica. E a palavra apostólico vem do grego apostolikos, que significa relacionado aos apóstolos ou enviado. Então nós podemos dizer que nós somos católicos apostólicos. Por quê? Porque nós participamos de uma igreja universal e nós também temos a nossa igreja fundada no fundamento, digamos assim, dos apóstolos, tá? Então, os nossos ensinamentos são baseados nos ensinos dos apóstolos e nós temos a mesma missão dos apóstolos de levar o evangelho para toda criatura. Então, nós podemos dizer que, enquanto evangélicos, nós também somos católicos apostólicos. Porém, nós não somos católicos apostólicos romanos, tá? Estão entendendo aí a diferença?
Então, nós somos católicos apostólicos, porque pertencemos a uma igreja universal, né? Não universal do reino de Deus, mas universal na sua totalidade, e nós seguimos o fundamento dos apóstolos, mas nós não somos católicos apostólicos romanos. Só abrindo um parêntese aqui, essa série de estudos com relação ao catolicismo, nós faremos em 3 lições. Então, hoje e nos próximos domingos, com exceção do próximo domingo, nós faremos mais 2 lições ainda sobre o catolicismo. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte histórica do catolicismo. Depois a gente vai entrar nas doutrinas católicas e, por fim, nós vamos falar do catolicismo sertanejo, aquele catolicismo que se aproxima mais da nossa realidade, tá? Então, como nós falamos, nós somos católicos apostólicos, mas nós não somos católicos apostólicos romanos. E quando é que se deu essa separação? Tá? Quando é que se deu essa separação? Então, após a morte dos apóstolos, o cristianismo ele começou a se expandir por todo o império. E em 324 a gente sabe que Constantino ele decretou o cristianismo como religião oficial do reino. E a partir de Constantino, então o termo romano ele foi adicionado à igreja. Então a igreja passou de ser uma igreja católica apostólica para uma igreja católica apostólica romana, tá? Então, com essa oficialização da igreja católica como a igreja do reino, então o que aconteceu? Houve uma conversão em massa ao cristianismo. Na verdade, a gente poderia dizer que houve uma adesão ao cristianismo. Então, muitas vezes, para se obter um favor, né, imperial, sem necessariamente refletir uma conversão verdadeira. E, como consequência disso, começou a entrar na igreja doutrinas que não eram bíblicas. E aí houve, claro, uma mistura, houve claramente também um sincretismo. Mas, até então, a igreja era uma igreja só. Era a igreja católica apostólica romana. Tá? E em 1054 ocorreu a primeira grande divisão da cristandade. Houve o cisma, chamado de o Cisma do Oriente, em 1054. Então, a igreja ela já estava dividida em Ocidente e Oriente. Então, o que é que o Papa fez? Ele reivindicou a autoridade sobre o Oriente também. Mas aqueles irmãos de lá, de Constantinopla, não aceitaram. Então, houve assim uma divisão, de fato, entre a Igreja Católica e a Igreja do Oriente, tá? Roma e o Oriente. É interessante que no século passado, em 1965, o Papa da época e o patriarca de Constantinopla, eles suspenderam algumas excomunhões que foram feitas naquela época de 1054. Então, o que aconteceu em 1054? A igreja de Constantinopla, ela excomunhou Roma, e Roma excomunhou Constantinopla. Então, elas não eram mais igrejas co-irmãs. E em 1965, ou seja, há alguns anos atrás, há 60 anos atrás mais ou menos, houve então essa suspensão dessas excomunhões, tá? E mais para frente, no século XVI, a gente tem, e a gente conhece, sobre a história da Reforma Protestante, que foi uma tentativa de levar para o povo a palavra de Deus. Os reformadores entendiam que a palavra de Deus estava muito presa ao clero, às pessoas que tinham acesso a ela, mas o povo em si não tinha acesso à palavra de Deus. Então houve a questão da reforma. E depois, mais para frente, houve a contra-reforma. Então, a partir daí, houve uma separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana para a Igreja Protestante. Tá? Então, na questão da reforma. Gente, alguém consegue água para mim, por favor? Que eu estou com água.
por favor. Então nós temos esse desenho aí da igreja em suas diversas épocas. Então, como nós falamos, hoje nós vamos falar um pouco da história da Igreja Católica em alguns dos seus períodos, tá bom? Então, o primeiro período que a gente queria falar é o período da formação da igreja e os primeiros papas, que abrange os séculos 4 ao século 6, tá? Então, como nós falamos, a igreja em 380 era a religião oficial do reino através de um edito de Tessalônica. E esse foi o marco da definição de que a igreja, então, a igreja católica era a igreja oficial do reino. Qual seria, então, o papel dos papas e dos bispos na igreja católica? Então, a igreja ela começou a se consolidar e, então, os bispos eles começaram a desempenhar um papel fundamental nas comunidades cristãs locais. Então, o que é que o bispo fazia? Ele era responsável pela pregação, pelo ensino e pela realização dos sacramentos, e ele atuava também como aquele que guardava a doutrina cristã, tá? A ideia de bispo era baseado na ideia da sucessão apostólica. E o que acontece? Como a igreja estava localizada em Roma, então definiu-se que o bispo de Roma ele teria uma autoridade maior do que os outros bispos. Então, a partir daí, foi acrescentado para essa pessoa que tinha uma autoridade maior, foi acrescentado o título de Papa, tá? E até novembro, até esse mês, a Igreja Católica ela já teve 266 papas, tá? 266 papas ao longo da história. E se você me perguntar qual é a maior diferença que existe, aliás, deixa eu perguntar para vocês, qual é a maior diferença que existe doutrinariamente entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante e a Igreja Evangélica? O que é que vocês acham? Qual seria a autoridade da Igreja em relação à Bíblia? Mais alguma coisa? Mas qual seria a maior? O que você acha? Acho que a maior porque na Igreja Católica ela coloca a Igreja, a maior autoridade da Igreja é o seu colegiado, é o magistério. Não é a escritura, mas é o magistério. Tá. A Igreja Católica ela acredita na contínua revelação de Deus. Então, pegando o que Filipe falou, só acrescentando mais especificamente em relação à palavra de Deus. Então, a Igreja Católica, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, sim. Ok? Mas ela acredita numa contínua revelação de Deus. Além da Bíblia, Deus continua se revelando ao longo dos tempos. E quais seriam essas pessoas que receberiam essa revelação de Deus? Os papas, tá? Os papas. Então, o Papa é que ele que recebe, através do Espírito Santo, a revelação de Deus. Daí a tamanha importância que o Papa tem para a Igreja Católica, porque ele continua recebendo a revelação de Deus. Então, além da palavra de Deus, ao longo dos tempos, Deus foi se revelando através do Espírito Santo na pessoa do Papa. Então, esse talvez seja o maior ponto de divergência entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica. Por quê? Porque nós cremos que a revelação de Deus está aqui, em sua palavra. E foi isso, na verdade, que a Reforma defendeu, né? Só a Escritura, né? Somente a Escritura contém a revelação de Deus. Somente a Escritura contém a revelação de Deus. E desde aquela época, a ideia de que Deus ainda se revelava através
do pontífice através do Supremo Papa, que recebia pelo Espírito Santo a revelação de Deus. E é interessante que, se a gente pensar nessa lógica, a gente vai entender que Deus parece que muda de ideia algumas vezes, porque ele foi um pouco mais conservador na figura de alguns papas. Hoje, através do Papa atual, ele já é mais liberal, ele já aceita certas coisas, então parece que Deus muda de ideia, e conforme a sua mudança de ideia, ele vai revelando aos papas conforme a época que estão vivendo, tá? Então, como nós falamos, já passaram pela Igreja Católica 266 papas, dentre eles alguns mais famosos, por exemplo, o Papa Leão I, que ele foi um grande defensor da teologia católica. Papa Pio IX, ele na verdade ele fez o primeiro concílio do Vaticano. O Papa Pio XII, que é bem famoso também. Eu acho bem interessante o Papa Pio XII ser tão famoso, porque ele na verdade ele foi meio controverso dentro da própria igreja, porque ele foi o Papa que esteve na época do Holocausto, e ele adotou uma postura neutra. E ele foi muito criticado por isso, porque ele via os cristãos, os judeus, na verdade, os judeus sendo mortos, mas não fez nada. Ele adotou uma postura neutra e ele foi muito criticado por isso. Nós temos também o Papa João Paulo II, alguns de nós pegamos, né, essa época do João Paulo II. Ele foi um grande opositor do comunismo, né, especialmente o comunismo na Polônia. E hoje nós temos o Papa Francisco, que é desde 2013, e ele tem um foco na justiça social, na questão dos pobres, também na questão da inclusão. Então, hoje ele está muito mais aberto à questão das inclusões que a sociedade tanto pede. Então, a autoridade papal é a autoridade suprema da Igreja Católica. Muito bem, a Idade Média e o poder da Igreja Católica. Então, o que acontece aqui? Na Idade Média, houve a ideia da conversão da Europa. Então, muitos missionários, dentre eles São Patrício, Santo Agostinho, eles foram enviados para vários países da Europa com o intuito de quê? De converter a população em relação ao cristianismo. E houve, então, a criação de vários mosteiros, e a partir desses mosteiros, então, as pessoas saíam com o intuito de evangelizar a população local. Como nós falamos no início, em 1054 houve o grande cisma, que foi a primeira separação da Igreja Católica entre Igreja Oriental e Ocidental. E também houve a época das Cruzadas. Então, o que a Igreja queria em relação à época das Cruzadas? A ideia era retomar a Terra Santa, era tirar a Terra Santa dos muçulmanos e devolver para Israel. E a Igreja Católica, então, participou de 4 grandes cruzadas, sendo que, na verdade, apenas a primeira obteve um grande êxito de realmente conseguir o objetivo, de que era devolver Jerusalém para Israel. Houveram mais 3 cruzadas, mas não com tanto sucesso, mas ainda assim a Igreja Católica ela participou ativamente dessas 4 grandes cruzadas. No século XVI, então, houve a Reforma Protestante, que nós conhecemos, e como resposta à Reforma Protestante, então, houve o Concílio de Trento, que era uma ideia de contra-reforma, era a reafirmação das doutrinas católicas, com o intuito de combater as heresias que, segundo eles, estavam entrando dentro da igreja. E a partir do século XVI é formada, então, a Companhia de Jesus, que era uma ordem dos jesuítas, que tinha também a ideia de alcançar o mundo com as ideias católicas. Só lembrando que essa época dos jesuítas é justamente a época do descobrimento do Brasil, a época do descobrimento das Américas. Então, a gente vê que os jesuítas eles têm uma ação muito ativa nesses novos territórios. Então, vem aí no século XVI ao século XVIII a época da colonização e evangelização. Então, todo mundo conhece a história da colonização. Então,
essa era uma ideia, na verdade, da contra-reforma. Então, muitas ordens religiosas foram criadas e o evangelho católico começou a se expandir pela América, e não somente pela América, mas também pelo Japão e outros países. E com isso, começou a haver um conflito entre os estados. Por quê? Porque o cristianismo levava a uma perda cultural. Quando o cristianismo chegava, levava a uma perda cultural. Então, os estados começaram a se preocupar com isso. E, na verdade, essa é uma preocupação que existe sempre. Hoje, quando se fala em missionários que chegam para outros povos para evangelizar, hoje já se há uma preocupação maior em cuidar para não ofender a cultura. Mas naquela época não existia tanto essa preocupação. Basta a gente olhar o modelo que foi imposto para nós enquanto igreja cristã evangélica brasileira. Quais foram os primeiros evangélicos que chegaram no Brasil? Quem sabe? Quem? Holandeses? Pastor? De nação. Então, os holandeses chegaram primeiro. Depois vieram, só que eles não tiveram uma ação tão, digamos assim, tão constante. A evangelização propriamente dita veio com os americanos. Os americanos chegaram ao Brasil e trouxeram o evangelho da forma correta, porém, sem se preocupar com a cultura. Então, hoje, muito do que a gente faz de igreja evangélica ainda tem resquícios da igreja evangélica norte-americana. Até os hinos que se cantam nas igrejas, a gente percebe que são hinos antigos que foram criados alguns pelos americanos. Então, não havia essa preocupação. Então, se não havia há 100 e poucos anos atrás, há 500 anos, então, é que realmente não havia. Então, o evangelho chegava, o catolicismo chegava e existia uma preocupação com a morte da cultura. Então, embora muitos missionários tivessem boa intenção, muitos missionários católicos tivessem boa intenção, mas a cultura estava morrendo, então houve, na verdade, um conflito com os estados. Muito bem. Quais são os desafios modernos com relação à Igreja Católica? Então, nós temos perdas... Deixa eu voltar aqui. Então, perdas de território, tivemos também o Concílio do Vaticano e também os papas modernos que adotaram uma filosofia que entra mais na questão política e tenta promover dentro da política os valores católicos. Mas eu queria pensar mesmo na questão contemporânea do catolicismo. Quais são os desafios para a Igreja Católica nos dias de hoje? Primeiro, a questão do secularismo. Então, a questão de visão do mundo. Então, as pessoas, mesmo na Igreja Católica, elas não estão se preocupando muito em estar na igreja e em cumprir os rituais católicos. Também há uma diminuição da vocação religiosa. Quase não se acha mais pessoas com desejo de serem padres ou de serem freiras, de seguir a vocação religiosa. Também dentro do desafio atual, nós temos a questão do abuso de poder. Alguns líderes têm usado da sua posição em fazer certas coisas que são contrárias e de manipulação de fiéis. E, com certeza, a questão dos escândalos e que a gente vê tanto de abusos sexuais que realmente atingiu a Igreja Católica. Isso existiu sempre na história, mas muitas coisas vieram à tona recentemente e isso abalou a estrutura da Igreja Católica. Então, esses são os desafios atuais. Hoje, ainda a Igreja Católica é uma entidade que preza muito pela questão da ação social. Então, ainda há igrejas, há escolas e hospitais, instituições que são diretamente ligadas à Igreja Católica. E, como nós falamos, o Papa Francisco, ele tem
uma inclinação para as questões sociais e a abertura do diálogo entre questões que eram proibidas antigamente, mas que hoje já se há uma abertura maior com relação aos dogmas católicos. Vamos pensar um pouco sobre o catolicismo no Brasil. Tá? O catolicismo no Brasil. Como nós falamos, o catolicismo ele surgiu a partir do descobrimento, lá em 1500, então, do primeiro contato. Então, os portugueses eles vieram com a intenção de quê? De não apenas explorar economicamente, mas também trazer a fé católica. Tá? Então, houve, logo no início, um sistema de padroado, ou seja, a coroa portuguesa recebia o direito e a responsabilidade de financiar e construir igrejas. Então, todo o dinheiro vinha de Portugal com esse intuito de construir igrejas, mosteiros, conventos, e, na verdade, a gente entende que houve, de certa forma, um monopólio religioso. E a proporção que a Igreja Católica ia entrando, a cultura local, a cultura indígena, era empurrada para dentro do Brasil. Estima-se que, na época do descobrimento, existiam cerca de 6 milhões de índios no Brasil, nas suas mais diversas etnias. Com a chegada dos portugueses, basicamente eles viviam à costa do Brasil. Com a chegada dos portugueses, o que aconteceu? Eles foram empurrados para dentro do Brasil. É por isso que você encontra hoje índios que falam Guarani no Mato Grosso, índios que falam Guarani lá no Amazonas, índios que falam Guarani lá no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. Por quê? Porque houve uma certa resistência dos índios, porque foi imposto para ele a religião católica e muitos foram mortos. Se a gente pudesse usar, e aqui eu vou usar a minha interpretação, se a gente pudesse usar corretamente a palavra genocídio, eu usaria nesse contexto, porque muitos foram mortos defendendo a sua religião, porque não queriam aceitar a imposição do catolicismo da forma que foi feita aqui no Brasil. E muitos foram mortos, muitos foram tirados das suas terras, muitos foram levados para dentro do Brasil com o intuito de não aderir à religião do catolicismo. Mas a gente sabe que o catolicismo ele foi forte e ele influenciou a cultura indígena, ele influenciou a cultura local, e muito do que a gente tem hoje de Igreja Católica, porque a Igreja Católica do Brasil, apesar de ser o maior grupo católico do mundo, ela tem propriedades exclusivas que só existem dentro do Brasil. Por quê? Por causa da mistura que se tem tanto com as religiões afro quanto com a cultura indígena. Então, a gente vê que é algo que foi muito forte, e se a gente entrar em comunidades aqui mesmo, no nosso sertão, nós vamos ver povos, pessoas que se dizem católicos, mas que na verdade tem uma mistura ali entre o catolicismo, a cultura indígena, a cultura negra, o misticismo, né, o ecumenismo. Então está muito dentro disso aí, porque houve então essa mistura. Então também nós tivemos a questão da escravidão, que influenciou, e existe esse catolicismo atual. Muito bem. Dentro da história do catolicismo, existe algo muito forte que é com relação ao apóstolo Pedro. O que é que eles defendem em relação ao apóstolo Pedro? Então, a tradição cristã considera o apóstolo Pedro como fundador e primeiro líder da igreja cristã. Sua importância na fundação da igreja está tanto na liderança que ele exerceu durante a vida de Jesus, quanto nas responsabilidades que Jesus aparentemente lhe conferiu. Esses elementos deram base para o desenvolvimento do papado e a sucessão apostólica na Igreja Católica. E aqui estão os principais aspectos relacionados a Pedro como fundador da Igreja. Então, para a Igreja Católica, Pedro é o fundador da Igreja, e eles se baseiam isso na própria Bíblia. Tá? Então, por exemplo, Pedro nos Evangelhos e a confissão de fé. Então, o que é que eles interpretam?
Alguém abra a Bíblia em Mateus capítulo 16 e leia para a gente versículos 16 a 19. Muito bem, é importante a gente entender o contexto aqui. O que significa o nome Pedro em grego? Em grego, acho que é em grego. É o quê? Pedra. Então, Jesus fala assim, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que é usado aqui? Então, como Pedro, o significado da palavra Pedro é pedra, e Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre Pedro, que é a pedra. Então, se um católico chega para você com informação, qual seria a sua resposta? Eles estão usando aqui a Bíblia. Qual seria a resposta de vocês? Isso aí não tem muito a ver com a questão do... Eles pegam essa questão da chave. Então, é Pedro que tinha a chave. Então, que Jesus fala, né? O que é permitido aqui será permitido do céu e vice-versa. Então, eles entendem que é a chave do céu que estava sendo dada para Pedro como aquele que seria a autoridade da Igreja Católica. Dentro desse contexto, entende dessa forma. Mas, se a gente for olhar o verso, vai ser no outro contexto, que a gente acha que não tem tempo para entrar nisso, porque aí vai entrar numa interpretação muito maior aqui disso aí. A não ser que Zambelli tenha uma coisa assim bem rapidinha para falar sobre isso. Mas exigia um estudo maior sobre isso. Mas não seria esse na questão da chave do céu. Tá? Vamos pensar um pouco na hierarquia católica. Eu sempre fiquei muito confuso com relação a isso, quem era quem na Igreja Católica, então eu trouxe para vocês aqui apenas, digamos assim, a parte mais fácil dessa hierarquia católica. Então, primeiro nós temos, na verdade, antes dos diáconos, nós temos os leigos. Quem seriam os leigos? Os leigos são qualquer membro da Igreja Católica, qualquer pessoa que entra na Igreja Católica, que não tem nenhuma atividade dentro da igreja, ela é uma pessoa leiga, ela é apenas participante da Igreja Católica. Aí depois nós temos os diáconos, que são seminaristas, depois os padres, que são os ministros destacados para servir em uma congregação, os arcebispos, que são bispos de alguma diocese, os cardeais, que são nomeados pelo Papa e têm o poder de eleger o Papa, conselheiro do Papa, trabalhos em assuntos administrativos e, por fim, o Papa, que é o líder supremo, que é o líder mundial da Igreja, aquela pessoa que responde pela Igreja Católica no mundo. Então, existe a paróquia, a diocese e a arquidiocese. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui em Paulo Afonso uma diocese que pertence à arquidiocese de Feira de Santana. Tá? Então, menor, maior. Antes disso, nós temos, então, a paróquia. Falar um pouco sobre o Vaticano. O Vaticano, todo mundo conhece, já viu na televisão. Então, o Vaticano ele tem algumas curiosidades. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, o Vaticano foi fundado em 1929, é o menor país do mundo, tanto em população quanto em tamanho, e existe uma guarda da Suíça que é feita no Vaticano, que é uma das mais antigas do mundo, e são famosos por seus uniformes. Então, a cidade do Vaticano, aqui já foi, né? Dentro do Vaticano tem um museu de obras de arte. O Vaticano tem a sua própria economia. Tem a própria linha de trem. Tá isso aqui? Eu estou errando aqui. Então, possui seu próprio banco. Estação de rádio do Vaticano também, que foi fundada em 1931. Tem a própria linha de trem. E a pessoa que nasce no Vaticano, ela tem dupla cidadania. Ela é tanto do Vaticano quanto a da Itália.
E ela só é do Vaticano, só pertence ao Vaticano enquanto está servindo a igreja. Se ela sair de lá, ela só fica com uma cidadania, que é a cidadania italiana. O idioma oficial do Vaticano é o latim, mas existem outros ali. E o Vaticano dentro do Vaticano existem alguns arquivos secretos que podem ser acessados por algumas pessoas especiais. Ainda dentro da cultura católica, vamos pensar um pouco sobre os santos, tá? Talvez seja o assunto mais comum dentro da igreja com relação aos santos. Dentro da igreja católica, existe mais de 10.000 santos. Tá? E todos os dias tem pelo menos um santo. Então, todo dia dos 365 dias do ano é comemorado o dia de um santo ou de mais de um santo, certo? Os santos têm o poder de interceder pelos fiéis, e é interessante, na cultura, na doutrina católica, os santos eles não podem ser adorados, eles são respeitados. Na prática a gente vê que é diferente, eles adoram santos, alguns católicos, mas na teologia católica os santos não devem ser adorados, adora-se somente a Deus, tá? Adora-se somente a Deus. Eles são respeitados, são homenageados, mas não devem ser adorados. Felipe? Então, na cultura, na teologia católica, não se deve adorar aos santos, apenas respeitá-los. Mas na prática a gente vê que é diferente. Existe uma adoração maciça dos santos. A gente vê o que as pessoas são capazes de fazer pelos santos. A gente vê depoimentos na televisão que até emociona e deixa a gente triste, porque são pessoas que são escravizadas nessa ideia de adorar uma pessoa, alguém que se tornou santo. Você ia falar? Não. Tá. Dentro do Brasil, nós temos 2 santos genuinamente brasileiros, que é o Frei Galvão, tá? E a Santa Dulce dos Pobres. Tem uma outra também, que é mas na verdade não nasceu no Brasil. Na verdade até Irmã Dulce não nasceu no Brasil, mas ela é considerada santa do Brasil porque ela viveu a vida toda dentro do Brasil na prática de boas obras. Com relação a padroeiro, o que é um padroeiro? Toda cidade tem um padroeiro. Padroeiro justamente é a pessoa que protege uma cidade, um país, um grupo de pessoas, tá? E geralmente esse padroeiro é um santo. Então, toda cidade tem o seu padroeiro. E as etapas para se tornar santo são essas aqui. Primeiro, é um servo de Deus, aquela pessoa que já morreu, ela é considerada serva de Deus. E o que é isso? É o início do processo de santificação. Depois, ela se torna venerável, ou seja, ela pode ser homenageada de alguma forma, mas ela não deve ser ainda, não tem o título de santa. Depois ela se torna beata e, por fim, santa. Beata, então, tem que ter o primeiro milagre, e santo tem que ter obrigatoriamente o segundo milagre. Enquanto ela está beata, já se pode fazer cultos locais em homenagem àquela pessoa. Então vamos supor que fulano, a Irmã Dulce, então ainda tem um título de beata, então só pode ser feitos cultos locais em homenagem à Irmã Dulce. Cultos nacionais ou cultos, digamos assim, de forma universal, só a partir do momento que ela se torna santa. Então, esse processo é um processo longo, mas que alguns papas têm adiantado esse processo às vezes até para satisfazer uma comunidade, tá? Então, essa aqui é a nossa explanação sobre a história da Igreja Católica. Algo interessante que eu acho com relação a isso é que nós vivemos num país que se diz católico, e quando a gente fala sobre aquele número de 50% hoje que se dizem católicos, mas a gente ainda pode colocar que desses 50%, muitos nem vão à igreja. São pessoas que simplesmente se dizem católicos porque nasceram naquele contexto católico, mas nem sabem por que é católico, dizem que vão morrer católico, mas nem sabem o que é que acontece dentro
da Igreja Católica. Então, se a gente for pensar nesse número, ainda pode diminuir mais, porque na verdade se dizem católicos, mas não são católicos praticantes do catolicismo na sua essência. Mas só fazendo uma observação, eu acho muito interessante a cidade de Paulo Afonso. Eu já morei em algumas cidades, mas eu acho que essa foi a cidade mais católica que eu já morei. Assim, no sentido de que as pessoas vão à missa mesmo. Elas vão. A gente passa ali na igreja do Perpétuo Socorro, quase todo domingo está lotado de carro. Se você vai na catedral, quando tem alguma atividade, tem muita gente ali. Na igreja do São Francisco. Então, assim, São Lourenço eu nem sei qual é. Ali é Perpétuo Socorro, não? Perpétuo Socorro, é. São Lourenço é no BNH. Do BNH, é verdade. Já ali eu não tenho tanto contato. Mas aqui do Perpétuo Socorro, então, sempre quando tem uma atividade, ela não está com pouca gente, não. Ela está com muita gente. Domingo de manhã, 7 horas da manhã. Então, a igreja, assim, o catolicismo aqui ainda é mais forte do que os locais que eu já morei. Então, as pessoas parece que têm uma tendência maior em praticar o catolicismo. Só lembrando que o catolicismo passou por uma fase chamada renovação carismática, que era a ideia de tentar atrair os fiéis que estavam sumindo da igreja. Então, hoje a gente tem um fenômeno de padres cantores, de padres que fazem sucesso na internet, com mensagens bíblicas, com mensagens de autoajuda até. Tudo isso com o intuito... Isso, os padres galãs, né? Tudo isso com o intuito de trazer o fiel que está se afastando da igreja. E qual foi a estratégia que eles usaram? Qual foi a estratégia que se usou? Fazer o que os crentes estão fazendo. Então, muitas das músicas que nós cantamos hoje dentro da igreja se canta na igreja católica. A maneira que se prega na igreja evangélica hoje tem sido a maneira que se prega na igreja católica e o uso das redes sociais também, então tem sido muito forte com o intuito de quê? De reatrair os fiéis que estão saindo assim pelo ladrão da igreja católica. Grupo de jovens, e aqui tem grupos de jovens fortes aqui dentro de Paulo Afonso, de pessoas que, encontro de jovens, encontro de casais, então a gente tem promovido algumas atividades com esse intuito de atrair novamente aquela pessoa que estava se afastando da doutrina católica. Isso. Fala, Felipe. Católicos pode ser católicos, apostólicos, romanos? Eu posso dar minha opinião. Né? Sim. Se ele crê somente em Cristo... bom, eu já vi casos, eu nunca vi pessoalmente, mas eu já ouvi de pessoas que estão dentro da igreja católica falar, eu não creio nessas imagens não, para mim é só Deus. Às vezes, pelo costume de estar dentro da igreja, acabou ficando e nunca saiu de lá, mas tem aquela ideia de que realmente Cristo salva. Então, para essa pessoa, sim, eu acredito que nós vamos ter, digamos, irmãos católicos lá no céu. Eu acredito que não. Porque ela está crendo em outras coisas além de Cristo. Salvação por obras. A gente não entrou na doutrina católica ainda, que a gente vai entrar com o Zambelli. Então ele vai falar um pouco sobre isso. E pensando na aplicação de Tiago, o ladrão da cruz não teve nem tempo de praticar qualquer boa obra que manifestasse a fé que ele teve naquele momento em Deus. Né? Talvez. A própria manifestação da fé é uma obra. Alguém já disse que nós vamos ter algumas surpresas no céu, né? De chegar assim, você encontrar uma pessoa, você por aqui, né? Aquele católico que você pensava que não estaria lá, né? Ou o contrário. Ou o contrário, você está lá procurando, cadê Beto? E não acha Beto, né? Então, assim... Algumas surpresas a gente pode ter no céu, né? Por quê? Porque tem a questão do coração, porque a gente não conhece o coração e isso é só Deus, né? Essas perguntas que o Felipe está fazendo, elas são boas e elas devem nos incomodar. Em primeiro lugar, para que a gente tenha o conhecimento correto sobre essas coisas. E em segundo, lembrar que o nosso papel é insistir em
Não é nosso. Mas a explicação da verdade é nossa. Com certeza. Tá bom, gente? Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela Tua palavra e nos ajude a olharmos para qualquer grupo que a gente tem estudado aqui com coração de amor, entendendo que todos precisam conhecer Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Nos ajude para que a gente tenha o desejo de alcançar essas pessoas com o poder da Tua palavra. Nos dê um bom dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.